Olá, sejam bem-vindos. Sou Damásio Marques, aqui da PUC de São Paulo. Hoje iniciamos o mini curso Franz Kafka e Narrativa Carrasco, Investigações sobre Morte, Experimentação e Afirmação, ministrado por Matheus Raffaelli. Matheus Bagaiolo Raffaelli é escritor e artista plástico, formado em jornalismo pela PUC de São Paulo e mestre aqui pelo Programa de Literatura e Crítica Literária também da PUC. Matheus pesquisou a obra de Franz Kafka e os possíveis desdobramentos com absurdo, morte, niilismo e literatura menor. Sob o uso do pseudônimo Santiago II, é editor de literatura e cofundador da revista Uso, que já publicou mais de 100 artistas nos últimos 2 anos. Em 2017, publicou o romance Estômago, pela editora Casuá. Aproveitem o curso. Com a palavra, Matheus Raffaelli. Tudo bom, gente? Como vocês estão? A última vez a gente teve um pequeno percurso aí, mas hoje a gente está voltando aí para iniciar. Eu vou compartilhar minha tela. Bom, eu vou contar um pouco do geral, né? Para a gente entrar no. Eu preparei para o mini curso hoje um texto em 3 partes, e hoje a gente vai dar conta da primeira e da segunda parte, né? E falar um pouco como começou a pesquisa também, né? Eu fui orientado pela Anita Costa Maluf, e a gente teve um percurso bem interessante, porque ela é uma grande orientadora e ela deu um grande espaço para um texto mais ensaístico, né? Onde a gente chegou na figura do carrasco, para conseguir dar conta da experimentação kafkiana, assim, como podemos dizer, né? Porque a gente começou a trabalhar sobre assuntos principais da obra do Kafka. Eu acredito que passam por assuntos bem áridos, né? E sobre, como o próprio título fala, né? Morte, niilismo. E a gente pensou nessa figura do Carrasco como, como uma figura central do trabalho do Kafka, como se ele tivesse uma vontade de matar o próprio texto dele. E numa situação de que ele mesmo publicou poucos livros em vida, né? Então ele teve muita coisa que ficou engavetada, que o Max Brod, que era um amigo dele, colocou quando ele ia falecer, ele pediu para queimar e o Max Brod guardou e publicou, né? A gente não sabe se é contra a vontade ou era a vontade do Kafka, mesmo falando o contrário. Então, ele sempre teve um trabalho onde os trabalhos dele não acabavam, muitos textos não tinham fim e começavam outros, e a gente trabalhou numa ideia de que a junção desses trabalhos trabalhava numa ideia de uma continuidade que acaba sempre e volta acontecendo. Então, a gente partiu disso. E então, a parte do livro no processo, que o K, que é acusado, ele está andando pelo, pela repartição pública lá, e ele encontra um, um funcionário espancando seria um réu, né? E ele pergunta, né, o K, por que que você está espancando, né? E ele fala, me pagam para espancar e eu espanco, né? Então a gente partiu dessa figura desse carrasco para chegar em algumas coisas mais da vida dele e em outras questões mais do trabalho, né? Então eu vou começar a primeira parte da morte. A gente pensou a primeira parte fazer trabalhar como ele lidava com a morte na vida e como que isso refletia na obra. A segunda parte a gente vai investigar essa experimentação artística através da morte como também uma subversão da língua. Então a gente colocou dois autores principais ali para discutir a obra do Kafka, que é o Camus, que vai tratar o absurdo, e o Deleuze-Guattari, que vão trabalhar a questão da língua, a literatura menor, né?
E aí a gente procurou algum lugar de ponto de onde eles estariam concordando de certa forma na filosofia que é bem diferente a filosofia dos três autores, né, do Deleuze-Guattari de um lado, do Camus de outro. E para isso chegar numa terceira parte que seria a parte da afirmação de um projeto niilista que não tem como fim simplesmente negar tudo e tirar o sentido da vida totalmente, mas sim negar para tentar afirmar algo, né? Então, a busca dessa pesquisa, de certa forma, foi procurar em Kafka, mesmo mediante todas esses temas perigosos, esses temas obscuros, né? Procurar um lugar de afirmação, né? Procurar também um Kafka onde ele encontrava felicidade também, coisas que ele gostaria de afirmar na vida, né? Então, é esse o percurso dessas três partes, e eu acho que a gente começa pela primeira, como sempre, né? Depois vai na segunda e na terceira, certo? Eu pensei em fazer em formato de texto, porque, enfim, eu acho é uma as palestras que eu vi, os cursos que eu vi que estavam em formato de texto sempre me agradaram bastante, então é uma forma que eu encontrei aqui para passar para vocês. Então vamos lá. A primeira parte, morte imanente. Estão conseguindo ver, certo? Ou tem que dar zoom aqui no texto? Alguém dá um okzinho, alguma coisa, se está conseguindo ver, ou se não, eu dou um zoom aqui. Tá legal, Matheus, tá em bom tamanho. Tá legal? Tá. Tá bom. Então vamos lá. Há um grande dever com a morte em Kafka, tal qual na profissão de um carrasco. A gente repara nesse caro assunto numa situação cômica em seu diário pessoal, quando Kafka anota: se chegar aos 40, abre aspas, se chegar aos 40, provavelmente me casarei com uma solteirona, com os dentes de cima saltados, um tanto cobertos pelo lábio superior, mas dificilmente completarei 40 anos, fecha aspas. Essa passagem já demonstra um estranhamento geral que os separa, Kafka, pelo menos em relato, das convenções humanas pela busca por consolo, no qual, se sobreviver a uma data específica, ele terá de se entregar ao laço matrimonial e à vida, da qual ele se afasta, de qualquer jeito, sem nenhuma escolha. O que nos leva a crer que, até o momento citado, ele já aplicava intencionalmente esse distanciamento com as relações que o mundo opera entre semelhantes, com as ditas futilidades, expectativas, confortos, esperanças e afins. Ao anteceder a morte, quase como uma ambição por justificar uma inação determinada, Kafka traz a morte para dentro do turbilhão da vida, como combustível ao estranhamento, à negatividade, à exclusão e ao julgamento da vida, abarrotada de costumes, tão fundamental para o registro literário de alguns autores. Quando a morte está na porta, a necessidade de contradizê-la com a própria vida é inevitável, uma autodefesa, um manifesto. No entanto, também afirmar que até o momento fatal, esses dois universos diversos ainda não se separaram. É esse um primeiro aspecto da relação de Kafka com a profissão de um carrasco. A morte de si ou do outro não é, ou não deveria ser, desejada. É antes parte essencial ao funcionamento de sua função. É de conhecimento geral que Kafka não decapitava pessoas em praça pública, não recebia dinheiro por execuções nominais, tampouco tem esse registro de alguma tentativa sua de suicídio. Mas para acessar a literatura, o autor dá claras mostras de que a relação com a morte é parte de seu projeto. Analisando o esquema kafkiano, a visão de morte tem de sair do dualismo com a vida, como dois elementos contraditórios, em que pese para um ser a medida fatal e remota do outro. A morte também não é posta como fim ou objetivo, num delírio misântropo ou religioso, na medida em que essa narrativa carrasco também subjuga a ideia de passagem para um plano de redenção, como vemos nesse breve conto. Abre aspas. Esse é o conto inteiro do Kafka. Depois eu vou passar para vocês a bibliografia que eu utilizei para montar o texto aqui de apoio. Abre aspas. Meu avô costumava dizer: a vida é espantosamente curta. Para mim, ela agora se contrai tanto na lembrança que eu, por exemplo, quase não compreendo como um jovem pode resolver ir a cavalo à próxima aldeia sem temer que, totalmente descontados os incidentes desdistosos, até o tempo de uma vida comum que transcorre feliz
não seja nem de longe suficiente para uma cavalgada como essa. A necessidade pela morte, limite extremos, se dá a introjetar esses valores no que nos é cognoscível, em um processo semelhante ao que expõe o filósofo romeno Émile Cioran. A morte não é algo exterior, ontologicamente diferente da vida, pois morte com realidade autômata de vida não existe. Entrar na morte não significa, assim como crer a mentalidade vigente em geral o cristianismo, dar o último suspiro e passar por uma região de estrutura elevada e positividade diferente da vida, mas sim descobrir na progressão da vida um caminho para a morte e encontrar nas pulsações do vital uma profundidade imanente a ela. É nesse árido caminho que começamos a vislumbrar a relação do projeto kafkiano com uma encarnação da fatalidade na própria existência, não como capricho ou surto, mas sim como meio de contemplação sóbria das figuras de mundo escolhidas pelo autor para o seu registro. Na mesma medida, há sempre uma esperança de que esse registro resolva alguma coisa qualquer, um mau humor, uma taquicardia leve ou uma prisão matutina. É uma sucessão de autodestruição e recomeço, sempre refeito nessa teimosia que insiste na morte como método de criação da escrita. A teimosia da narrativa kafkiana é essa que responde a uma necessidade existencial profunda, vocacional, como lemos em seu diário, mas ainda como trata Blanchot. Abre aspas, Kafka buscou com todas as suas forças ser escritor. Desesperou-se cada vez que se viu impedido de o tornar-se. Fecha aspas. Uma obsessão, diz Blanchot, que o leva a uma incessante busca pelo literário, tomada numa concepção segundo a qual não se deve separar artesanato, técnica, preocupação estética e destinação espiritual. Uma verdadeira experimentação. No entanto, se a relação com o mundo normal já está rompida, notamos também que essa forma conteúdo, valendo-se da influência categórica da morte imanente, não se restringe ao aspecto de falta e exílio. Há sempre, em cada fragmento, em cada viela, em cada assassinato, em cada ressurreição, em cada mito, em cada problema, um desejo insano e insaciável de invadir e deformar o mundo, à sua maneira. Abre aspas, Kafka. A morte está diante de nós pouco mais ou menos como um quadro da batalha de Alexandre na parede da sala de aula, Alexandre o Grande. O que interessa é obscurecer ou até borrar com nossos atos, ainda nesta vida, essa imagem. Agora tem uma citação do Anders, que faz um panorama, a opinião dele, né, sobre a obra kafkiana. Abre aspas, Gunther Anders. A fisionomia do mundo kafkiano parece deslocada, mas Kafka desloca a aparência aparente normal do nosso mundo louco para tornar visível sua loucura. Manipula, contudo, essa aparência louca como algo muito normal e, com isso, descreve até mesmo o fato louco de que o mundo louco seja considerado normal. Todos nós deveríamos estar familiarizados com a deformação como método. A ciência natural moderna remete seu objeto a uma situação artificial, a experimental, para tocar o cerne da realidade. Estabelece uma ordem que insere o objeto, o qual fica assim deslocado. Mas o resultado é fixação. Fecha aspas. A narrativa Carrasco tem esse caráter horizontal de violência, pois ela ojeriza do autor ao leitor. Um mecanismo de escrita que, através do emprego da violência e agressão, do sacrifício do escritor e do leitor, encontra sua capacidade de desorientar. Textos como A Colônia Penal são de difícil apreciação e muitas vezes representam situações análogas às nossas, hiperrealistas, mas num contexto tão artificial e protocolar, como se as próprias palavras do autor correspondessem tão somente a uma ata corporativa, um manual de instruções, um levantamento científico ou um diagnóstico médico. Nesse ponto, nossas estruturas de segurança são abaladas, não completamente a ponto de sucumbirmos, mas a ponto de uma ocasião para um pequeno desespero. Frase de Kafka. Como ocorre ao agrimensor K, no início do romance O Castelo. O leitor dedicado volta à leitura, no movimento de pulsão de morte, na medida que essas visões de situações artificiais nos fixam realidades que provavelmente, há tempos, nos engoliram ou nos comprometem como ventrílocos. No entanto, como cada texto clama por seu fim, o ciclo se revigora numa nova sala de laboratório, onde podemos, se não nos curar, ao menos nos desinfetar. Essa potência da morte imanente, da destruição e da deformação é, de certa forma, relatada por Gustave Janot em uma conversa sobre Baudelaire que teve com Kafka. Abre aspas. A poesia é doença, disse Kafka, mas fazer baixar a febre não basta para recuperar a saúde.
Ao contrário, o fogo purifica e ilumina. Fecha aspas. É também nesse ardor que Kafka cria a imagem do autor para si mesmo, ligado ao seu trabalho artístico para um pacto mortífero, que aqui significa depreciar a vida dos costumes cotidianos, como é apresentada, em nome de uma obsessão pela escrita, seja à mão, à máquina, em seus diários, em suas narrativas ou em sua mente. Parece que para Kafka, a escrita não se dá a partir de uma ideia premeditada em sua completude, mas sim como um processo imanente. E se consegue delimitar algum objetivo proposto, é pelo fato do processo, é pelo fato de o processo ter criado e desatado tais nós, para em seguida ver-se envolvido em novos nós, novos impasses e assim indefinidamente. É porque aqui o termo literatura encontra o paradoxo enunciado por Blanchot. É cúmplice do que ameaça, do que a ameaça e vice-versa. Abre aspas. Blanchot, né? Ela se sacrifica e esse sacrifício, longe de a fazer desaparecer, a enriquece de novos poderes. Trata-se em Kafka, por Blanchot, de uma destruição que constrói, de uma construção que se dá ao rés de sua própria dissolução. Retomemos, então, a continuação da passagem do Diário de Kafka, em que ele fala sobre a impossibilidade de passar dos 40 anos. Abre aspas. Fala contra isso, por exemplo, a tensão que se encontra com frequência sobre a metade esquerda do meu crânio, que ao toque se parece com uma lepra interior e que me dá a impressão, quando eu não considero os incômodos e quero apenas observar, que o aspecto dos cortes transversais do crânio, os compêndios escolares ou que uma fixação quase indolor em que o bisturi, um pouco refrescante, cauteloso, parando e retomando com frequência, às vezes jazendo quieto. Divide ainda mais os involutórios, finos como folhas, bem próximo à parte do cérebro que estão trabalhando. Fecha aspas. Nesse órgão de carne, eletricidade e afins, aparente guia dominador, em conluio com os órgãos sensoriais de todas as representações e criações que a história do homem pode numerar, sejam elas alentadoras, medíocres, neutras ou cruéis. Ainda mais, no órgão que assume nossas faculdades e consciência, que traduziria na sua formação o cogito, ergo sum, e a filosofia cartesiana, marcante no que diz respeito ao estudo da razão. Kafka introduz dor, decomposição e trabalho. Situa o cérebro do autor na supressão de uma vida confortável e designa um trabalho literário incessante, que, por sua vez, está dividido por cortes e camadas finas como folhas, tal qual seria a literatura, que ambiciona escrever em todas as direções, em todos os detalhes, e por isso só pode ser fragmentada e incompleta. Vide seus dois principais romances, O Processo e o Castelo, ambos inacabados, e a maioria de sua obra, que foi somente publicada postumamente. A morte também está nesse processo, pois figurada como julgo essencial para começar outro texto, irrompe a possibilidade de acabar, tornando cada texto o início de outro, bem como seu fim. A morte dentro do turbilhão da vida. A morte dentro do turbilhão da vida. Esse método de sacrifício de literatura é a imagem da incompletude da tragédia humana, como também da própria forma conteúdo do autor. Nessa direção, Kafka matuta em seu diário. Abre aspas. O fato de ter abandonado e riscado tanta coisa, quase tudo que escrevi nesse ano, de qualquer modo, também me atrapalha muito na escrita. Chega a formar um monte, é 5 vezes tudo que alguma vez escrevi, e já por sua massa atrai para si, puxando de sob minha pena tudo que escrevo. Maurício Blanchot analisa a morte na forma conteúdo do universo kafkiano. Abre aspas. Kafka senta, Kafka sente aqui no meu âmago que a arte é uma relação com a morte. Por que a morte? Porque é o extremo, que dela dispõe de si mesmo ao extremo, está vinculado a tudo que pode, é plenamente poder. A arte é domínio do momento supremo, domínio supremo. Fecha aspas. Antes de tudo, falamos de uma morte que faz morada na vida suprimida por ela mesma, organizada de tal maneira que nos impede de gozar, de ambicionar, ou menos, confabular alguma autonomia. Um estado moribundo que Kafka relata. Domingo, 19 de junho de 1910. Dormi, acordei, vida miserável. Fecha aspas. Entre o trabalho e os protocolos de boa vizinhança, só restaria no pensamento de Kafka o interesse pela literatura, que é, de certa forma, a deflagração desse estado moribundo. É entre esse acordar e dormir que habita o registro de personagens e situações limites, que perseveram em meio a ações alienadas de transtorno e desolação, em meio ao desequilíbrio do poder, tal qual seu conto curto Desista. Abre aspas. Era manhã de bem cedo, as ruas limpas e vazias, e eu ia para a estação ferroviária
quando confrontei um relógio de torre com meu relógio. Vi que já era muito mais tarde do que havia acreditado. Precisava me apressar bastante. O susto dessa descoberta fez-me ficar inseguro no caminho. Eu ainda não conhecia bem aquela cidade. Felizmente, havia um guarda por perto. Corri até ele e perguntei-lhe sem fôlego pelo caminho. Ele sorriu e disse: De mim você quer saber o caminho? Sim, eu disse, uma vez que eu mesmo não posso encontrar. Desista, desista, disse ele, e virou-se com grande ímpeto, como as pessoas que querem estar a sós com seu riso. Fecha aspas. Esse momento supremo é também o que Kafka afirma. Escritores falam fedor. Assim, o escritor é, em certo ponto, um revelador. Em sua obra literária, quando não vemos a morte concretizada em sua ostentação terminal, como no trágico Veredito, em que o suicídio ocorre em meio a um ambiente familiar conflitante, encontramos a morte também como um perigo contíguo e como experimentação, uma morte que se dá na própria vida, na contradição desses planos. Assim, ela é interiorizada no personagem como um estado patológico e, concomitantemente, a seta de contemplação, passagem e desafio, como, por exemplo, na famosa parábola Diante da Lei, parte integrante do romance Inacabado Processo. A personagem central da parábola tenta acessar a lei através de uma porta, mas o diálogo que trava com o porteiro a impede. No fim, em uma leitura breve, a porta é fechada e sua ambição de gozo pelos atos de dentro da máquina, desse plano concebido como supra-humano, ou seja, sem restrições, onde operaria toda a organização, não é mais possível. A morte é consumada na própria vida, pois ela reside no plano expiatório dos condenados por nascença. Uma porta que se fecha e some, pequenas mortes diárias. Ainda há a morte enquanto ação do tempo e do esquecimento, como no conto Prometeu, em que o titano que nos concedeu o fogo, instrumento da razão, em sua famigerada penitência de fígado e passos famintos, é completamente fundido a, abre aspas, cadeia interminável de rochas, fecha aspas, onde está acorrentado, até assumir o inexplicável para um dia retomar como lenda, num ciclo infinito. Então, essa foi a primeira parte, que aí a gente dá conta dessa, tenta dar conta dessa, da questão da morte como parte da vida, né? Em como ele utilizar da morte como um recurso, uma ferramenta para dar vazão à vida, né? Então, mostra como ele é um autor que trabalha muito sobre as contradições dos planos, né? Do plano da carne, do plano da razão e da redenção, né? Que aparentemente não existe. Né? A segunda parte é experimentação e subversão. Ah, disse o rato, o mundo torna-se a cada dia mais estreito. A princípio, era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, as paredes. As paredes convergem tão depressa uma para a outra que já estou no último quarto. E lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção, disse o gato, e devorou. Fecha aspas. Eu acho que essa passagem, ela tem. Essa passagem não, né? Esse conto, esse microconto, ela tem, ela tem toda essa questão da morte, da questão moribunda, mas ele é bem cômico também, né? Eu acho que existe um trabalho kafkiano pela comédia, né? Os amigos dele falavam que ele lia os contos em voz alta para os amigos e ele dava muita risada sobre o que ele escrevia, e que é um pouco curioso, né? Falam que ele riu bastante lendo a Colônia Penal e uma senhora ouviu, estava na leitura da Colônia Penal e ela desmaiou, né? Tamanho horror do texto, né? Observamos nessa fábula, isenta de uma moral da história, ao menos uma que seja atrativa, um rato exerce sua nostalgia por um mundo vasto que comportava planos possíveis. Em um átimo fulminante e sem grandes eventos, a personagem antropomorfizada concebe sua condição claustrofóbica. Suas lembranças convergem em caminhos escassos, então em uma ratoeira. Não obstante, as inquietações do rato são respondidas pelo ultimato do gato. Você só precisa mudar de direção. Então o ouvinte engole o pequeno roedor. O tempo kafkiano não pertence ao mundo das elucubrações e dos planos futuros, mas sim da persistência. Mesmo diante do fim, mesmo quando a última saída da razão leva à ruína. Carone. O Modesto Carone é um dos maiores, é o maior tradutor de Kafka para o Brasil, do alemão direto, né? Um dos maiores, talvez um maior pesquisador de Kafka no Brasil.
Depois eu passo alguns trabalhos dele na bibliografia. A gênese desse estado absurdo é descrita de diversas formas em um mito de Sísifo de Camus. Contudo, há uma constante, uma relação de dualidade que é explicitada na frase, abre aspas, Camus. O absurdo nasce desse confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo. Ao longo do ensaio, nascimento e definição do termo misturam-se, como, por exemplo, quando o autor delineia o estado absurdo como o espírito e o mundo apoiados um no outro sem poderem se abraçar. Essa fenda irreparável procede por uma lógica bizarra e violenta, de causa pelo efeito e efeito pela causa. O absurdo consiste em tal ciclo catatônico, isto é, todo dia o zero bate na porta e o homem defronta-se com a pequenez, com a morte, com a gratuidade, com estruturas de poder opressoras e com um plano divino inalcançável à nossa prisão corpórea. Ao mesmo tempo que remonta com ambição os grandes embates da humanidade na procura por sentido, ou menos ainda, na procura por salvação. Abre aspas. Kafka. É um conto dele. Afundado na noite, como alguém que às vezes baixa a cabeça para meditar, totalmente afundado na noite. Em torno as pessoas dormem. Uma pequena encenação, um inocente auto-engano que dorme em casas firmes, sob o teto sólido, estirados ou encolhidos sob colchões, em lençóis, sob cobertas. Na realidade, reuniram-se como outrora e mais tarde, em região deserta, um acampamento ao ar livre, um número incalculável de pessoas, um exército, um povo, sob o céu frio, na terra fria, estendidos onde antes estavam em pé, a testa espremida sobre o braço, o rosto voltado para o chão, respirando tranquilamente. E você vigia, é um dos vigias. Descobre o mais próximo pela agitação da madeira em brasa, o nome de galhos secos ao seu lado. Por que você vigia? Alguém precisa vigiar, é o que diz. Alguém precisa estar aí. Fecha aspas. No primeiro momento, vemos a preocupação do autor em catalogar o bem-estar como uma encenação. Ele introduz o cotidiano da residência, da nossa segurança, de nossos muros e da delimitação do privado e público, para logo em seguida abalá-lo e compará-lo à situação insegura dos nômades, ou até mesmo do êxodo. Todo esse cenário é colocado sob o poder da letargia, pois dessa maneira situa o ato de dormir a cilada, o pesadelo como realidade do desperto. No fim, ainda encontramos o vigia, o você, escancar o papel do leitor dessa narrativa, personagem vital para que a encenação persevere. Qual é essa encenação, afinal? Aquela de uma crise da representação, na qual o absurdo revela-se como modelo de atuação humana no cotidiano. A vontade por uma cama firme e por paredes sólidas não se relaciona mais com o desejo plausível por conforto e segurança, mas se dá pelo pressuposto de que isso é uma regra. Portanto, o conforto e a segurança não são resultados, mas princípios, trazendo a cama firme, a parede sólida como a impossibilidade de discutir o que são esses anseios. Conforto e segurança tornam-se, na medida em que não temos autonomia por eles, uma fábrica de conservação do status quo. Arrumar a cama é a forma de que falamos sobre a cama. Contudo, falar sobre a cama não nos cabe, pois pois nós só conhecemos a regra, onde está a cama, onde está a parede, ou ainda em qual cama, em qual parede. Kafka manifesta que dentro dessa disfunção entre resultado e princípio, nossos anseios unem-se mais com a estrutura do que nossas urgências. Assim, a vigília é a parte vital do auto-engano. Essa encenação, de fato, é o processo de uma língua maior, Deleuze-Guattari, um discurso normativo que sempre trará diferentes roupagens e formas de submissão às eternas vigílias. Abre aspas, Deleuze-Guattari. Quantas pessoas hoje vivem em uma língua que não é a sua, ou então não conhecem mesmo mais a sua, ou não ainda, e conhecem mal a língua maior do que são forçados a servir. Se esse é o leitmotiv de Kafka, ou é também para sua narrativa propor a fuga diante essas máquinas depreciadoras da vida autônoma. Dessa forma, o autor encontra sua força literária por excelência, a incidência entre subversão e subdesenvolvimento linguístico. Agora abre aspas para duas passagens do Deleuze-Guattari, que ele vai traçar um pouco esses dois termos. Né? Abre aspas. Servir-se do polilinguismo, está errado aqui. Serviço do polilinguismo, em sua própria língua, fazer desta um uso menor ou intensivo, opor o caráter oprimido dessa língua a seu caráter opressivo, achar os pontos de não cultura e de subdesenvolvimento, as zonas de terceiro mundo, linguísticas, por onde uma língua escapa, um animal se enxerta,
um agecimento se instala. Quantos estilos ou gêneros ou movimentos literários, mesmo bem pequenos, têm apenas um sonho: desempenhar uma função maior da linguagem, fazer oferta de serviço como língua de Estado, língua oficial, a psicanálise hoje que se acha dona do significante, da metáfora e do jogo de palavras. Sonhar o contrário, saber criar um devir menor. O problema da expressão não é colocado por um Kafka, isso é Deleuze Guattari. O problema da expressão não é colocado por um Kafka de maneira abstrata universal, mas em relação com literaturas ditas menores, por exemplo, a literatura judia em Varsóvia ou em Praga. Uma literatura menor não é de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior. Mas a primeira característica, de toda maneira, é que nela a língua é afetada de um forte coeficiente de desterritorialização. Kafka define, nesse sentido, um impasse que barra aos judeus de Praga o acesso à escrita e faz de sua literatura algo de impossível. Impossibilidade de não escrever, impossibilidade de escrever em alemão, impossibilidade de escrever de outro modo. Impossibilidade de não escrever porque a consciência nacional, incerta ou reprimida, passa necessariamente pela literatura. A batalha literária adquire uma justificação real na maior escala possível. A impossibilidade de escrever de outro modo que não seja, que não em alemão, é para os judeus de Praga o sentimento de uma irredutível distância com a territorialidade primitiva tcheca. E a impossibilidade de escrever em alemão é a desterritorialização da própria população alemã, minoria opressiva que fala uma língua cortada das massas, como uma linguagem de papel ou de artifício. Com mais forte razão, os judeus, que a um só tempo fazem parte dessa minoria e delas são excluídos, tais como ciganos tendo roubado a criança alemã no berço. Em suma, o alemão de Praga é uma linguagem desterritorializada, própria a estranhos usos menores. O, o próprio Kafka, ele falava que, ele escrevia a literatura do impossível porque ele era um judeu em Praga escrevendo em alemão, né? E o alemão de Praga, por causa da de certa dominância do Império Alemão lá, era um alemão, de certa forma, muito artificial, e eu acho que o Kafka ele utilizava desse alemão para dar esse ar que o Gunther Anders fala, né, desse ar de laboratório, né, esse ar meio artificial, que causa estranheza para o leitor, né? A língua, continuando, né? A língua maior como criadora de certeza sobre todas as esferas da vida. Essa certeza é uma das problemáticas recorrentes em Kafka. Faz parte do mundo catalogado, com suas muralhas e propósitos erguidos, onde as forças de suas personagens são oferecidas à manutenção dos dogmas, ao invés da criação de novos valores. São esses exemplos de território já ajustados na sociedade que Deleuze e Guattari observam. Esse reino kafkiano já está codificado e continuará a ser codificado. Lutar contra o código é, por exemplo, aos cidadãos da aldeia do castelo ir contra a organização que lhe concede função e ferramentas para relacionarem-se e medirem o mundo. Nesse exercício de estipulação aqui proposto, esse conflito resultaria na pura nudez, o término de um vínculo com as coisas e seus devidos nomes. Kafka modula um abalo sísmico a partir do confronto com a ideia de certeza. Na contramão da literatura usual, isto é, progressiva, organizada e conclusiva, o autor verte sua máquina literária para o colapso, paralisia e inconclusão. Kafka dedica uma labuta ingrata às suas personagens, medir o mundo, isto é, entendê-lo, categorizá-lo e alterá-lo. E como se não bastasse, as personagens estão dispostas de ferramentas que mais negam seu lugar como indivíduo do que as ajudam de alguma forma. As ferramentas são antigas, já foram criadas há milhares de anos por um poder inalcançável, e a repetição nervosa e improdutiva de medição do mundo é consequência dessa distância entre personagem e ferramenta, ou ainda, de personagem e sentido. Esse é o reino da verdade absoluta, a falsa sensação de movimento, onde perseveram as ilusórias conquistas humanas e pessoais na medida em que os objetivos são alheios, ou até mesmo impessoais. Portanto, o caráter de sua obra é cíclico, como aponta Anders. Abre aspas. A circularidade da obra de arte, que não avança nunca, não é certamente uma falha artística,
As representações de Kafka são, ao contrário, as primeiras em que os conceitos de desenvolvimento, progressão e etc. são dramaticamente abandonados. As representações da vida inútil não podem resultar nem em happy end, nem transformação do herói. A prisão cíclica kafkiana, de certa forma, é um insucesso perpétuo da compreensão. O Carrasco opera sua agressão no leitor para titubearmos diante as mais simplórias afirmações da vida, já que não há domínio algum, a priori, sobre o que queremos afirmar. Para nos aproximarmos de Nietzsche, a certeza sobreposta na certeza é uma veneração ao nada. O conceito, quando se sobrepõe progressivamente à realidade, é ele próprio um mecanismo de negação da realidade, isto é, prática nihilista, na qual a razão se perpetua com um fim nela mesma. Encontramos, então, a relação com a prisão cíclica kafkiana. Abre aspas. A crença, Nietzsche, a crença nas categorias da razão é a causa do niilismo. Temos medido o valor do mundo de acordo com categorias que se relacionam com um mundo puramente fictício. Fecha aspas. Prosseguiremos, então, a partir do pressuposto de que a situação kafkiana foi dada. No íntimo de toda medida, há um desajuste colossal. Talvez não diretamente na eficácia, ou melhor, na exatidão do produto, mas em seus mecanismos. O recurso para fazer uma medida se dá na categorização, da norma aos bois. Há de se compreender a relevância evolutiva de um animal que, imerso em sua potência, categorizou fenômenos díspares da natureza. Água, fogo, raio, noite, dia, luz, lua, predador, comida, perigo, conforto, fome, etc. A relação em grupo se solidifica ao constar padrões e, futuramente, até mesmo axiomas. Portanto, o terreno é fértil para constituir, ou seja, a resposta para diversos atos e comportamentos já concebem per se seus resultados, ou pelo menos suas aproximações. A vida se torna eficaz se a medida da vida se a vida se torna eficaz se a medida da vida se torna eficaz. A vida se torna eficaz quando ela diminui, quando ela é mensurável, sob controle. Consideramos medida não somente o sistema métrico, mas uma diversa concepção relacional, em que construir similaridades, diferenças, analogias, nos permite nomear. Isso é aquilo, na medida que aquilo não é aquilo, ou aquele outro é aquilo, isso é isso. Abre aspas, Nietzsche. Enquanto o indivíduo, num estado natural das coisas, quer preservar-se contra outros indivíduos, ele geralmente se vale do intelecto apenas para a dissimulação. Mas porque o homem quer, ao mesmo tempo, existir socialmente e em rebanho, por necessidade e tédio, ele necessita de um acordo de paz, empenha-se, então, para que a mais cruel, belo homínio, contra homens, ao menos desapareça de seu mundo. Esse acordo de paz traz consigo, porém, algo que parece ser o primeiro passo rumo à obtenção daquele misterioso impulso à verdade. Agora fica-se aquilo que doravante deve ser verdade. Quer dizer, descobre-se uma designação uniformemente válida e impositiva das coisas, sendo que a legislação da linguagem fornece também as primeiras leis da verdade. Fecha aspas. Notamos também que, fora do campo verbal, a relação é semelhante. Utilize-se uma linguagem matemática, por exemplo, para aproximar seus próprios processos dos processos externos. Processos internos que foram adquiridos a partir da metódica reprodução externa. Ou até mesmo o processo metalinguístico, em que a linguagem se aproxima de si mesma para explicar-se. Apoiando-nos nesse acordo de paz nietzschiano, observamos que categorizar é, de certa forma, o ato de cerceamento do objeto, e sua essência se dá primordialmente na comparação. Estamos diante de um desajuste colossal, pois no seio da comparação há um ruído inerente, abstração em conflito com a exatidão, relacionar ou ainda agrupar objetos díspares através da ideia. Mário Ferreira dos Santos, em seus estudos sobre Nietzsche, sintetiza esse ruído supradito. Abre aspas. O mundo é o caos. A lógica do mundo está em nós, não no mundo. Fecha aspas. A partir de nossa entrega à divinização da razão, alimentaríamos então a ordem do universo humano através de falsificações. Abre aspas, Santos. As qualidades das coisas são as qualidades que o homem presta às coisas. A possibilidade de calcular e medir os fenômenos significa uma medida humana. Fecha aspas.
A abstração, dotada de toda a sua imaterialidade, independente do desejo do pensador, não pode ser exata, pois a própria exatidão seria uma utopia de aproximação. O desejo de que aquilo que analiso seja aquilo que posso analisar. As nossas ferramentas são demasiadas humanas, e o mundo lá fora, o mundo que não nos, se redobra sob nossas leis, não fala ou responde. Ainda mais, emprestamos ao mundo as normas que inventamos, como se fosse dele a capacidade de erro e acerto. Notemos, então, como esse ato de categorização relaciona-se com um estado absurdo, ao menos no que perscruta novamente Camus. Abre aspas. O espírito projeta no concreto sua tragédia espiritual e só pode fazê-lo por meio de um paradoxo perpétuo que dá às cores o poder de expressar o vazio e aos gestos cotidianos a força de transmitir as ambições eternas, ambições eternas. Fecha aspas. O absurdo permeia exatamente nessa impossibilidade de medida, cuja essência é comparativa, portanto, desajustada. A digressão aqui presente não tem o intuito de propor um niilismo passivo vulgar em detrimento da linguagem, como se todas suas particularidades e ferramentas fossem inócuas, por tenderem à comparação, ou, como foi dito, à medida. Contudo, procuramos nos atentar aos vícios e tramóias inerentes a esse processo, como afirma Mário Ferreira dos Santos. Abre aspas. Nosso conceito da lógica, nossa fé na lógica, é o produto de uma sistematização ao mesmos postulados, desculpa, aos mesmos postulados que fabricamos, que organizamos. A evolução da lógica e dos postulados existe, no entanto, mas há sempre acomodamentos posteriores. Os postulados nascem com imposições exteriores jectadas ao subjetivo. Formamos com elas os postulados com os quais regulamos depois o próprio mundo. Fecha aspas. Nessa abstração humana com o mundo lá fora, a linguagem é a constituição maior de nosso particular universo, edificando assim um sistema geral. Sim, mutável, orgânico, todavia, ainda assim um sistema. A linguagem torna-se sistema e perceba-se artificial. O humano contempla o humano prevê o humano constrói o humano, e o humano tropeça no humano, e o humano é o humano. Kafka, ao reconstruir nossos métodos de medida, ele os subverte através de seu particular dialeto, iluminando a absurdidade e automação que condiz a esses métodos. Nesse ponto, a visão nietzschiana e de Mário Ferreira dos Santos pode servir de auxílio para o absurdo de Camus, pois se o próprio ato de nomeação está sempre na beira do absurdo, todo o reino erguido é, em parte, contrassenso e gratuidade, principalmente no que condiz à relação com seus súditos. Ao dispor para os leitores esse contexto mortífero, expondo o absurdo, encontramos em Kafka também uma luta contínua por saídas, por subversão através da experimentação, através de seu dialeto, de sua literatura menor. Bom, aí foram essas duas partes que eu separei para a aula de hoje, né? E nessa segunda parte acontece que o pensamento trabalha exatamente no que foi dito, né? Que nesse processo de uma língua maior, que seria o processo do que já está instalado, dos sistemas, das maneiras da gente organizar nossos afetos, se relacionar socialmente, economicamente também, ela se passa pela maneira que a gente tem de se comunicar, né? E toda a estrutura maior também é uma representação de uma estrutura absurda da vida, né? Porque partindo de uma filosofia onde o papel da criação do universo é renegado e a vida ela não tem um sentido prévio, uma moral cristã, por exemplo, algo do tipo, existe essa construção toda linguística que alimenta as nossas maneiras já construídas de vivermos, né? E que criam todas também as nossas relações de como ser feliz ou como sofrer, ou enfim, né? Ou como a gente se agride, ou como a gente se ama, né? E dessa forma, é um sistema linguístico também, né? E dessa forma, nessa parte, a gente tento pegar o Kafka
para mostrar que nesse processo de categorização linguística do que é a vida, o Kafka ele anda na contramão disso, né? Por exemplo, com a morte, com diversos textos em que ele trabalha o não senso e a não esperança e a não conclusão, é uma forma também de subverter essa linguagem maior, né? Essa o que seria a literatura maior, né? E através de uma experimentação linguística muito particular, de um ser humano muito particular, ele procurar a subversão, né? Abrindo espaço para a terceira parte que a gente vai trabalhar amanhã, que é abrindo espaço através dessa subversão, procurar um lugar de afirmação também, né? Porque a priori quando a gente lê Kafka parece que ele está simplesmente tirando um sarro assim da nossa cara, né? E de certa forma acabando com todas as esperanças, né? Mas eu acho que pelo contrário, né? Então, nesse processo de subversão, ele procura atacar e deflagrar tais relações de poder e tais nuances da ficção humana para acordar a gente, de certa forma, né? Revelar para a gente que, que tenhamos que afirmar a vida de outras formas, né? Então, acredito que em suma, acredito que em suma foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma pergunta, a gente pode ter um espaço agora para conversar e, enfim, ouvir um pouco de vocês também. Mas, enfim, gente, é isso. Foi o que eu preparei hoje para o mini curso e amanhã a gente conclui, né? Tá por aí, Damaso? Ô, Matheus, a Renata, ela acho que está preparando uma pergunta. Dá só um instantinho para ela, tá? Tá bom. Se quiser, pode abrir seu microfone, Renata. Só vou pegar uma caneta, 2 segundos. Você consegue visualizar o chat, Matheus? Tem uma pergunta da Consigo. Renata. Ela tá, não conseguiu abrir o microfone, mas ela colocou no chat, tá? Tá, tô procurando aqui. É a última. Ué, não apareceu aqui. Não apareceu aqui para mim a pergunta no chat. Eu vou passar para você. Tá bom. Então, a Renata pergunta assim: gostaria de saber, por favor, se podemos fazer algum tipo de comparação entre Fernando Pessoa, a dor apresentada na poesia, versus esta dor apresentada por Kafka. Bom, obrigado pela pergunta. Renata, né? E Obrigado pela pergunta. Eu acho que, assim, agora de maneira pessoal minha mesmo, né? Eu acho que, da mesma maneira que nesse texto que a gente leu junto, trabalha exatamente sobre esse valor de medição, né? De categorização, né? Eu acho que toda comparação, ela pode ser válida, assim, de certa forma. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que eles apresentam algumas semelhanças, né? Pelo menos em alguns temas, né? A tabacaria, né? Do Fernando, né? Álvaro de Campos, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a dor, né? Eu acho que ela pode ser, sim, comparável, né? Eu acho que eles partem de lugares muito diferentes, né?
e por isso mesmo eu acho que a comparação pode ser bem rica, assim. E eu não tenho informação, por exemplo, se o Fernando Pessoa e Kafka em algum momento o Fernando conheceu o texto do Kafka ou algo do tipo, né? Mas sim, eu acho que são dores semelhantes, né? De certa forma, né? Eu acho que a dor, até o processo do cristianismo, de certa forma, né? Tenta e o processo do cristianismo é um processo que eu acho que o Kafka e o Fernando Pessoa tendem a discutir, né, nos seus trabalhos, né? A questão no Fernando Pessoa, pelo menos a questão lá do sensacionalismo, né, das sensações, né? E o Kafka na questão nessa guerra travada contra o mundo das ideias ou o mundo cristão divino, né, do paraíso, né? Eu acho que eles são semelhantes, né? Eu acho que o cristianismo, de certa forma, ele tenta organizar os seres humanos como seres iguais através do sofrimento e da dor, né? De certa forma, eles falam isso de uma maneira que tenta fugir desse caminho, né? Das formas particulares deles dois, bem diferentes, mas, de certa forma, eu vejo que existe um exercício em ambos, né? Principalmente no Álvaro, né? E eu acho que sim, eu acho que a comparação é válida. Eu não sei se você estuda Fernando Pessoa, mas se sim, eu acho que completamente válida, né? É... Desculpa, me ligando aqui. Mas enfim, eu acho que essa seria a minha resposta. Não sei se eu respondi alguma coisa em si. A pergunta é bem geral, né? Mas espero que Então, eu. Matheus, desculpa te cortar. A Renata também, ela já havia perguntado antes se nós disponibilizaríamos o material, mas aí eu acho que eu já respondi, né? A aula vai ficar gravada e estará no YouTube, no nosso canal. E ela também Uhum. coloca aqui para você, ó. Gostaria de saber se esse desnudar da alma de Kafka é o mesmo desnudar Desculpa, de Dostoiévski. Está me ouvindo? agora sim. Também gostaria de saber se esse desnudar da alma de Kafka é o mesmo desnudar de Dostoiévski. Eles estão falando sobre a mesma dor humana ou são perspectivas distintas? E agradece pela aula também. Ó, eu acho bem particular a questão do Dostoiévski. O Kafka era um leitor assíduo, né, de Dostoiévski. No... Queria achar o. Bom, enfim, depois eu mostro. Ele era um leitor assíduo de Dostoiévski, de literatura russa. Eu acho que ele tem. Todavia lançou um diário do Kafka, né? A versão completa do diário, que não tinha antes. A da LPM não era o completo, né? E no fim da vida, quando ele não conseguia comer por conta de doença, e, e ele escreve O Artista da Fome, né? Que é um texto bem duro de um artista que a arte dele condiz em não se alimentar, né? E é um espetáculo para as pessoas ficarem vendo ele preso numa jaula, né? E ele chega a citar Tolstói, né? E, e ele também cita Dostoiévski algumas vezes no diário dele, né? E eu acho que tem totalmente a ver. Na minha própria pesquisa tem um momento que eu trabalho a relação da morte, que é essa primeira parte que eu separei para vocês. Nessa parte eu faço uma relação com Memórias do Subsolo, né? Porque eu acredito que de certa forma, esse desnudar essa relação com o sofrimento também tem uma relação de, de iluminação, né? Porque no Memórias do Subsolo ele tem um caráter contínuo de deflagração dos pensamentos humanos ditos como verdade, né? Então, ele é um imoralista, né, de certa forma. Tal qual Nietzsche também bebe muito, né, do Dostoiévski. E o Kafka, porventura, também bebeu muito de Dostoiévski, entende? Então, sim, eu acho que eles são completamente. é, Aí sim, uma relação muito forte mesmo, assim. Por conta do próprio Kafka mesmo, de ser um dos autores favoritos dele, mas por conta também dos trabalhos de ambos os autores, assim. Eu, particularmente, gosto muito da relação entre dos dois, assim. Porque eu acho que eles são complementares, de certa forma.
E acho que ambos também, vários assuntos continuamente retomam a obra de ambos, né? Principalmente a questão da moral diante, diante a religião, Deus, né? Então, acho que sim, eles são complementares, né? E espero ter respondido a pergunta. A Renata diz aqui, agradece, diz que você respondeu sim e confirma que tem formação em letras. E o Gustavo faz um comentário que ele disse que está sem áudio, mas achou as informações interessantes, complexas, esse pessimismo, pontos que na leitura usual não se percebe com tanta clareza. Enfim, o próximo encontro, Gustavo, você está perguntando aqui, é na sexta-feira, tá? Ah, é na sexta, eu falei amanhã, né? Perdão, gente. Na sexta. E aí eu posso trazer para sexta-feira, então, eu trago, além da terceira parte, eu trago a bibliografia de que eu trabalhei, se alguém tiver interesse em buscar depois, e se alguém também estiver pesquisando Kafka ou alguma coisa da parte da filosofia sobre niilismo ou Deleuze-Guattari, enfim, né, alguma coisa que possa tangenciar isso, estou sempre aberto aqui a trocar ideia, a trocar figurinha, porque eu acho que esse processo de pesquisa, que acho que vários de vocês estão passando, é importante quanto seja feito sempre em colaboração, né? Enfim. Então é isso, Matheus, obrigado pela presença de todos. Nos vemos novamente na sexta-feira. Falou, gente, obrigado aí por tudo. Até a próxima.